Vocês estão sentindo umas marteladas ou não? Que tem um... Faz parte, faz parte. Bom, então vamos dar início agora a mais uma aula da escola da AKB. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a presença do professor Gabriel Porcilli e falar rapidamente, né, que essa escola da AKB ela é organizada pela AKB, né, com o apoio do ISI, que é o Young Scholars Initiative, que vem dando esse apoio para a AKB, acho que nos últimos 3 anos, Fábio, se eu não me engano. Desde o primeiro, em 2017. 17, né? Então tivemos 17, 18, 19, então é a 4ª edição, né? Isso, da escola da AKB. Então agora eu vou apresentar aqui brevemente, né, o professor Gabriel Porcilli. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade da República, no Uruguai, mestre em economia pela Universidade Estadual de Campinas e PhD em História Econômica pela London School of Economics, na Inglaterra. Porcilli é professor licenciado na UFPR, né, no Paraná, e atualmente atua como oficial de assuntos econômicos da Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial na Unidade de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, na CEPAL. Então, professor Gabriel, pode começar quando quiser. Nós damos aí uma margem de 45 minutos, 1 hora para apresentação, né, e depois abrimos para as perguntas. Então, por favor, pode começar quando quiser. Perfeito, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Fábio e AKB pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês e ter a oportunidade, né, de mantermos estes diálogos e conversar sobre as pesquisas e as ideias que os estruturalistas estão desenvolvendo e que eu acho que são claramente convergentes, eu diria parte de uma corrente mais ampla, né, do pensamento heterodoxo em economia. O objetivo da aula é fazer uma breve introdução de alguns modelos estruturalistas e a ideia, primeiro, é definir o que seria o modelo estruturalista. E a definição que eu acho a mais aceita, e que Lance Taylor, em determinado momento, apontou nessa direção, é que os modelos estruturalistas são modelos que tomam em conta o papel das instituições, das relações de poder entre os distintos atores socioeconômicos e as assimetrias tecnológicas e produtivas que existem no sistema internacional, tomam em conta essas especificidades para produzir os modelos e para encontrar resultados econômicos como estas características afetam, né, as variáveis econômicas e os resultados dos nossos modelos. Os pontos a serem tratados na apresentação são os seguintes. Primeiramente, eu vou fazer um muito breve resumo do modelo de crescimento com restrição externa, que vai ser o Workhorse Model, não? Um modelo básico a partir do qual eu vou desenvolver algumas outras questões, discutir o que está por detrás desse modelo, quais são alguns determinantes chaves, né, do comportamento do modelo de crescimento com restrição externa, e, finalmente, apresentar para vocês um desenvolvimento mais recente que a CEPAL tem feito, que é um modelo de 3 hiatos, ou 3 brechas, que é um modelo que tenta incorporar as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável num único esquema analítico. Essas 3 dimensões são a dimensão social, a preocupação com a igualdade, com a distribuição da renda, a dimensão tecnológica e produtiva, muito relacionada com a restrição externa e com a possibilidade de crescer com equilíbrio no setor externo, e, finalmente, a dimensão ambiental, ou seja, os limites que nós enfrentamos hoje não são apenas limites tecnológicos ou produtivos para o nosso crescimento, mas também
temos que ter em consideração os limites que o próprio planeta está colocando para o nosso crescimento, pelo menos nos padrões ou no estilo de desenvolvimento que predominou no passado. A restrição externa ao crescimento representa um certo tipo de modelos estruturalistas em economia aberta. É um modelo keynesiano, no sentido que a demanda efetiva aqui desempenha um rol determinante no crescimento de longo prazo. A pergunta, que é uma pergunta que o Anthony Stedwell fez quando começou a trabalhar com esse tipo de modelos, é porque que o que impede os governos simplesmente expandir o gasto até o ponto no qual uma economia possa atingir o pleno emprego. E a resposta é que, em economias que não emitem a moeda de reserva internacional, parte da demanda efetiva, parte da expansão da demanda interna, na verdade, escapa ou foge para na forma de importações, não? Para o exterior, e gera, em determinadas condições, essas importações crescem a uma taxa mais elevada que a própria capacidade do país de exportar e obter divisas para pagar por essas importações. Isso leva a uma situação no qual pode aumentar a relação dívida externa-PIB e o mercado internacional, o mercado financeiro internacional, em determinado momento vai impor um limite, né, a esse processo expansivo numa economia na qual o setor externo mostra um processo explosivo de aumento da dívida ou de desequilíbrio externo, não? Essa é a mensagem. Vocês veem que aqui temos dimensões institucionais importantes. Estamos pensando que esos países enfrentan restrições em sua capacidade de financiamento internacional, o que supõe um certo funcionamento do sistema financeiro mundial e o papel destacado ou chave de certas moedas como moedas de reserva internacional, que muitos países não têm acesso ou não têm a possibilidade de emitir esse tipo de moeda. E também estamos introduzindo aqui na discussão assimetria, porque se estamos pensando que surge uma restrição externa, né, à medida que a economia cresce, o setor exportador não é capaz de gerar as divisas necessárias para sustentar as importações que demandam um crescimento econômico, então também estamos pensando em dimensões tecnológicas produtivas que são muito importantes na determinação do resultado do modelo em termos de crescimento econômico de longo prazo e distribuição da renda. Eu vou assumir que a maior parte de vocês conhece a lei de Stedwell e o modelo de crescimento com restrição externa. Esse modelo, na sua forma mais simples, é um modelo que toma em conta o resultado da balança comercial, tem uma equação de demanda de exportações, X são as exportações, YC é um nível de renda dos países centrais, Y é a elasticidade renda das exportações, Q é a taxa de câmbio real, e MX é a elasticidade preço das exportações. Por outro lado, temos uma equação similar de demanda de importações, M, onde Y é o nível de renda da periferia, ou do país que a gente está tentando identificar os fatores que determinam seu crescimento de longo prazo. P é a elasticidade de renda das importações, que, de novo, é a taxa de câmbio real, e M é a elasticidade preço das importações. É possível, a partir destas equações de demanda de exportações e importações,
tomar logaritmos, diferenciar logarítmicamente, exprimir esas ecuaciones de demanda en términos dinámicos, en términos de tallas de crecimiento, e impor una condición de equilibrio en la balanza comercial, o sea que el crecimiento en valor de las exportaciones tiene que ser igual al crecimiento en valor de las importaciones, supondo que la balanza comercial está en equilibrio en un momento inicial, y a través de algunos ejercicios muy simples, algébricos, llegamos, identificamos o colocamos en evidencia aquí a talla de crecimiento de longo plazo de economía con equilibrio en la balanza comercial, que es el YE que vocês están viendo aquí en la imagen, la última ecuación. ¿Sí? Dá para ver a setinha que estoy indicando aquí? ¿Sí? Entonces, este YE es la talla de crecimiento de longo plazo da periferia do país, ¿no? Vamos a supor un mundo de dos países, un centro y una periferia, en la cual un centro es un país grande y crece a una tasa dada exógena, y la periferia es un país pequeño, una pequeña economía aberta, y es posible mostrar que la talla, ¿no?, de crecimiento con equilibrio externo de la periferia va a ser igual a talla de crecimiento do centro multiplicada pela elasticidade de ingresso das exportações dividida a elasticidade de ingresso das importações, mais a taxa de variação do câmbio no tempo, esta é, né, este que é pequeno aqui, é a taxa de crescimento do câmbio, de variação do câmbio real no tempo, e temos aqui outro termo, onde no numerador temos a soma das elasticidades, menos 1, que se asume normalmente que ese numerador es positivo, porque se asume que la ley que Marshall-Lerner, ¿no?, se verifica en este caso, ¿no?, dividido otra vez por la elasticidad de ingreso de las importaciones. Sob determinados supostos, básicamente, que a taxa de cambio real não pode crescer indefinidamente no tempo, tem que ter momento em que a taxa de cambio real se estabiliza, ou que a semissoma a soma das elasticidades, preço das exportações e importações, em módulo, ela não é muito diferente de 1, então esse factor acaba puede ser desprezado, digamos así, y retirado de la ecuación. Sobre esos supuestos, a gente llega a versión más simple de la tasa de crecimiento con equilibrio externo de la periferia, que es igual a tasa de crecimiento del centro multiplicado por el ratio entre las elasticidades de ingreso de exportaciones y de importaciones. Entonces, esto yo creo que es historia para ustedes. Bastante conocida. Si vocês não estão familiarizados com um modelinho que é muito simples, porque vocês viram que são duas equações de demanda que se diferenciam logarítmicamente, se impõe uma condição de equilíbrio, e a partir daí se coloca em evidência a taxa de crescimento da periferia, que é consistente com aquele equilíbrio. Então, é um exercício bastante simples, e vocês no van a tener dificultad en encontrar en varias publicaciones, incluso un trabajo original del propio Stilwell en 1979. Ahora, es a partir de aquí que yo acho que la discusión se pone más interesante. Una primera pregunta es, ¿qué determina esas elasticidades renda das exportações e das importações? Eu brinco, às vezes, e falo que esse quociente das elasticidades, esse ratio, é o nosso equivalente ao modelo de Solow. No modelo de Solow, o progresso técnico é tudo, mas não temos nenhuma explicação para o progresso técnico. Neste modelo, tal como está agora, a chave é essa elasticidade de renda das exportações e importações, esse quociente, mas
dito isso, a gente tem que tentar explicar qual é a dinâmica desse quociente, que fatores explicam as mudanças dessas elasticidades. Não? Vejam também que o próprio Serwal e antes Tukele também, o Prebisch, em um momento, eles argumentam que estas elasticidades são resultado ou são uma função das características do padrão de especialização da periferia, das características de estrutura produtiva da periferia. Então, este é um modelo do lado da demanda, porque até este momento a gente só apresentou parâmetros e equações que dizem respeito ao comportamento da demanda, mas temos como incluir uma discussão e uma dinâmica sobre o lado da oferta, porque é o lado da oferta que vai estar, de alguma forma, afetando este comportamento e a evolução destas elasticidades. Aí uma pergunta poderia ser, bom, mas e não seria que simplesmente temos aqui um modelo do lado da oferta e não do lado da demanda, já que no final as elasticidades são tão importantes e estas elasticidades se explicam pelo lado da oferta? Eu acho que não, porque nós não estamos dizendo aqui que o lado da oferta diretamente tem um impacto na taxa de crescimento. Nós não estamos falando que o aumento da produtividade total dos fatores leva diretamente a um aumento do crescimento econômico, sem importarmos, sem ter em conta o que acontece com a demanda. O que nós estamos falando aqui é que esses efeitos de transformação produtiva, de transformação estrutural, de mudança no padrão de especialização, que vai ter, agora a gente vai ver isso, muito a ver com tecnologia, com capacidades, com catching up. Esse processo se manifiesta em taxas de crescimento mais altas via seu impacto pelo lado da demanda, mudando a restrição da demanda, dessa dinâmica da demanda de exportações e importações. Então, na medida que o progresso técnico gere esse tipo de câmbios e altere a restrição externa, então ele, por essa via, por esse mecanismo, estará afetando e redefinindo a taxa de crescimento da economia no longo prazo. Aqui eu coloco um pequeno diagrama simples que conta esta história. No eixo das abscissas eu tenho o crescimento do centro, e vou supor que o centro está crescendo a taxa Y/C, que é essa linha vertical que vocês veem, porque o crescimento do centro é exógeno e é dado. É possível fazer um modelo em que o crescimento dos dois polos do sistema centro-periferia interatuem. Eu simplifiquei e simplesmente vou imaginar que a periferia é pequena e o centro cresce e é um fator que atua exogenamente sobre o crescimento da periferia. Agora, a curva EE, que é externa ao equilíbrio, essa curva reflete a inclinação dessa curva, é exatamente a relação entre as elasticidades renda das exportações e das importações. Essa é, né, o slope da curva. Tá? A curva cresce com o crescimento do centro e a velocidade com que cresce depende dessa relação entre as elasticidades. Se eu faço a transformação produtiva, se eu transformo o padrão de especialização, aumentando epsilon dividido π, aumentando o quociente das elasticidades, então eu vou estar sendo capaz de alcançar uma nova taxa de equilíbrio mais alta que prévio a esta transformação produtiva. Tá? Paralelamente, no modelo estruturalista, como em muitos modelos keynesianos, se supone que a participação dos salários na renda e a distribuição a distribuição da renda em equilíbrio, ela depende de dois tipos de fatores institucionais e da taxa de crescimento da periferia. Basicamente, o que está se supondo aqui é que aqueles fatores, que a distribuição da renda, ela se define em um processo de negociação
entre trabajadores y capitalistas, un proceso de bargaining, de conflicto distributivo, no qual, em equilíbrio, os trabalhadores vão alcançar, conquistar uma certa participação na renda, que é uma função de algumas variáveis institucionais que afetam o poder dos trabalhadores de negociação, mas também da taxa de crescimento de equilíbrio, que afeta a intensidade da demanda de trabalho. Não? Aqui também temos que considerar o que está acontecendo com a oferta de trabalho. Na tradição estruturalista, esse omeguinha, esses fatores institucionais, não são só instituições stricto sensu, e também o que se chama, desempenha um papel aqui no processo distributivo, o que se chama heterogeneidade estrutural. O peso que tem no emprego total, a informalidade, o subemprego e o desemprego aberto. Nas nossas economias, nas economias latino-americanas, uma parte muito significativa da força de trabalho está alocada em atividades de muito baixa produtividade. E isso, obviamente, tem um impacto que enfraquece a capacidade dos trabalhadores de demandar incrementos salariais e na participação da renda, acordes com o que acontece com a produtividade. Este gráfico permite colocar estas duas dimensões de uma maneira simples, num único esquema. Na parte superior, temos dois gráficos. Na esquerda, é aquele que a gente já viu, né? O crescimento do centro nas abscissas, o crescimento da periferia nas ordenadas. A taxa de crescimento do centro é constante e o ponto A seria o ponto no qual a periferia poderia crescer com equilíbrio na balança comercial. Nesse ponto A, exportações e importações crescem à mesma velocidade e qualquer tentativa da periferia de crescer mais do que essa taxa levaria a um déficit externo que obrigaria a retornar ao ponto A. Agora, há um outro ponto, ponto B, que é um ponto que depois vai adquirir uma certa importância na discussão que eu vou apresentar, que é digamos assim, é o que corresponde a um equilíbrio social, a pleno emprego, a uma situação social e política de estabilidade nas relações entre o capital e o trabalho. Por simplicidade, poderíamos chamar algo próximo ao pleno emprego. Embora Kalinski falava que pleno emprego e capitalismo não se dão muito bem por temas de disciplina social, mas eu vou considerar que uma economia e uma democracia estáveis existem, demandam que os níveis de emprego sejam relativamente elevados. E eu defini esse nível B como aquele no qual há um nível de emprego satisfatório nessa economia. Do lado direito, vocês têm a participação do salário na renda como dependendo positivamente, né, dessa taxa de crescimento da periferia. Também eu incluí uma linha de 45 graus, a linha vermelha. Por quê? Porque os pontos acima dessa linha implicam que a periferia está convergindo, está crescendo mais rapidamente que o centro. E se estiver embaixo, né, ela estaria crescendo menos do que o centro. Não haveria convergência, haveria divergência. Centro e periferia não estariam indo na direção de alcançar níveis similares de ingresso per capita no longo prazo, sino que, pelo contrário, estariam se afastando. E vocês veem que no ponto A, mas também no ponto B, a periferia não consegue convergência com o centro. O que eu imaginei nesse gráfico, para que a periferia possa ter uma situação próxima ao pleno emprego, o centro teria que aumentar o seu crescimento, teria que haver uma coordenação keynesiana em nível global. De alguma forma, a la Bretton Woods, como queria
como queria Keynes, conversariam os representantes do centro e da periferia, e a periferia falaria, olha, nós precisamos crescer a taxa YP1 e não a YP0, porque dessa forma nós melhoramos a distribuição da renda e o emprego, e o centro, ok, não tem problema, eu vou estimular minha economia para que vocês, crescendo uma taxa mais elevada, não sofram, não tenham como resultado uma queda, um problema de déficit externo que finalmente inviabilize esse processo de crescimento. Então, ainda, vocês veem que ainda no ponto B é um ponto desejável, mas não é um ponto tão desejável do ponto de vista da convergência, sim do ponto de vista distributivo. Agora, no gráfico, nos dois gráficos inferiores, o que eu assumi foi que a periferia, em lugar de depender do centro, aumentasse a sua taxa de crescimento para aumentar a demanda de importações desde a periferia e possibilitar que a periferia, então, cresça sem sofrer um desequilíbrio externo. Neste caso, a própria periferia que transforma a sua estrutura produtiva e vai do ponto A ao ponto B. O ponto B é um ponto desejável do ponto de vista do emprego e da distribuição da renda, e esse movimento, o drive desse movimento é a transformação produtiva, a mudança do padrão de especialização para setores que têm maior elasticidade à renda das exportações, para setores, sendo capaz de atender o mercado interno em setores cuja demanda cresce mais rapidamente. Basicamente, a periferia estaria se diversificando, ficando tecnologicamente mais complexa, como se diz hoje também na literatura, e com essa transformação e com essa complexidade seria capaz agora sim, no ponto B, a convergência, porque estamos acima da linha de 45 graus, e aí também um padrão de emprego e de distribuição da renda muito mais, mais desejável. Desenvolvimentos posteriores, aqui eu não vou mencionar, porque vai parecer que estou puxando o saco, porque tem muitos amigos aqui que estão presentes neste momento, mas o que eu quero passar para vocês é a seguinte ideia: há uma literatura muito importante que está crescendo. Danilo, que estava recentemente aqui, está também publicando agora, acabou de publicar um trabalho bastante interessante sobre estes temas também, sobre padrões de consumo e distribuição. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se trata de uma lista de camaradas de armas, sino de a oportunidade, a existência de um grupo, de uma quantidade grande de pessoas que está, de alguma forma, deslocando esta fronteira nossa de modelos com restrição externa, progresso técnico, mudança estrutural, e que é uma grande oportunidade para avançar e para, enfim, para interagir com uma comunidade muito interessante de pesquisadores. Incluso recentemente o Blecker publicó una review, acho que fue en el Journal of Economic Review, sobre trabajos relacionados con este tipo de modelos, y él mismo comienza falando no artigo que ficaram muitos trabalhos de fora, e isso eu acho que é um sinal muito positivo, muito muito alentador. Vamos lá, agora. Ótimo, então estamos todos convencidos, suponho que eu convenci vocês, de que temos que mudar epsilon dividido π. Agora a pergunta é, como mudamos epsilon dividido π? Aqui eu acho que há um link, há uma relação muito interessante entre a tradição keynesiana e a tradição schumpeteriana. Quando Prebisch escreveu os seus artigos sobre o modelo centro-periferia, ele falava o seguinte: a periferia ela surge como resultado de que se acelera o progresso técnico em alguns países, mas a difusão do progresso técnico para o resto do mundo é lenta e desigual, Então, isso faz com que
a estrutura productiva da periferia só receba, digamos assim, ou se fertilize, por dizer de alguma forma, com o progresso técnico, de uma maneira localizada, só alguns setores, só algunos ramos de economía, ellas se transforman, absorben la tecnología y atingen niveles de productividad elevados, en cuanto que este proceso es mucho más intenso y más homogéneo no centro. Também tem se dito, o Frank Silver falou alguma vez que no processo schumpeteriano de destruição criadora, a parte criativa se concentra nos centros e, até certo ponto, a parte de destruição muitas vezes acontece na periferia de setores que são simplesmente eliminados, né? Essa ideia de que o desenvolvimento é basicamente uma ideia de Schumpeter, do Marx, de que o desenvolvimento é inovação, é transformação, a mudança permanente da paisagem industrial. Então, esse processo é limitado na periferia. E é esse processo que gera estruturas tais que as elasticidades, renda das exportações, das importações, e o processo de transformação produtiva, né, acaba sendo limitado em função dessa difusão internacional lenta e desigual do progresso técnico. Os estruturalistas trabalham com a ideia de um centro diversificado, com muitos setores, e homogêneo, no sentido que a produtividade do trabalho é bastante alta na maior parte dos setores, e a periferia é especializada em poucos setores e sofre o que se chama a heterogeneidade estrutural, heterogeneidade que resulta da existência de uma proporção muito grande de pessoas que está em atividades de subsistência, underemployment. Digamos assim, o problema do GDP per capita de México não é baixo, porque as pessoas que trabalham na automobilística no México tenham baixa produtividade. Tá? É baixo porque a maior parte da população trabalha na informalidade ou em setores de muito baixa produtividade. Por decirlo de alguma forma, no modelo do Lewis, vocês lembram do Lewis que o excesso de mão de obra de baixa produtividade é gradualmente absorvido pela acumulação de capital. Aqui, neste modelo, e atando isto com o Serwan, o processo que tira as pessoas da baixa produtividade é não apenas a acumulação capital em forma homogênea, mas um processo de absorção de tecnologia, de transformação da estrutura produtiva, de redefinição dos padrões de especialização. É isso que a periferia não faz e é isso o que temos que explicar. Por que não faz? Tá? Não vou me deter neste gráfico, simplesmente compara duas estruturas, a superior é o centro, com produtividade mais homogênea e com a maior parte da população empregada em setores de produtividade alta, e a parte inferior estou vendo que tem um erro, se refere à periferia, no sentido que o progresso técnico entra na periferia de forma mais limitada e há uma parte do emprego na periferia que está em underemployment ou subsistência. O ponto central nesta discussão das elasticidades e da tecnologia é que, endogenamente, as assimetrias tecnológicas tendem a se reproduzir no tempo. Eu não disponho de muito tempo para falar sobre isto, mas a ideia-chave é que o progresso técnico e o domínio das capacidades tecnológicas tem um componente localizado, tácito, muito forte. Eu sempre brinco, se vocês me perguntam, você, Gabriel, o que gostaria de ser? Economista ou jogar futebol como Luiz Soares, craque uruguaio de futebol? E eu diria, não, eu quero ser como Luiz Soares. Mas vamos imaginar que Luiz Soares escreva 10 tomos com o título Como Jogar como Luiz Soares. Eu leio, aprendo de cor, eu tenho certeza que eu entro no campo de futebol e eu não vou conseguir fazer nada disso.
há un componente de experiencia, es tácito, no está codificado, é algo que as pessoas desenvolvem com experiência. O próprio Samuelson, pelos anos 40, falava: o conhecimento é algo que se desenvolve na sua aplicação, não por uma exortação editorial. Então, essa dinâmica, essa importância da experiência, de aprender fazendo, learning by doing, learning by interacting, learning by investing, todos os learnings que os schumpeterianos têm já colocado nos seus trabalhos, esse elemento incorporado às habilidades das pessoas e das equipes, que faz com que a experiência seja chave, imprime ao processo de aprendizado uma inércia e pode dar lugar a processos de paz dependence, histérisis, o que se chama lock-in. Não, você pode ficar simplesmente numa trajetória menos favorável, menos dinâmica, tanto do ponto de vista da demanda como da inovação tecnológica, e você estará condenado a ser economista e não a jogar futebol como Luis Suárez. Em outras palavras, você está lock-in no teu padrão de especialização, porque há como um reforço do que você faz, com o que você aprende, e não é tão simples dizer: vou mudar para uma outra área, um outro setor. Então, se estes processos endógenos de reprodução de assimetria são tão fortes, é por isso que é tão importante ter política industrial, é por isso que são tão importantes as instituições. As instituições têm que permitir que a gente escape. É como na vida pessoal: se você está, a vezes, com um problema, você não tem como resolver, e você fica em círculos, e é que, na verdade, tem um paz dependence aí, que simplesmente há um equilíbrio ruim do qual você não pode sair, mas um amigo te dá aquele conselho, diz: olha, vamos fazer isso. É algo parecido, desculpem, eu talvez coloquei isso de forma muito simplificada demais, que pode parecer simplória, mas, de fato, há equilíbrios dos quais você não pode sair, e você precisa da política industrial para mudar a trajetória, para redefinir os incentivos e você mudar a trajetória. Eu não vou me estender muito mais aqui, mas a mensagem é um papel tão importante que sempre os estruturalistas, os schumpeterianos, têm dado às instituições e à política industrial. Agora, bem, deixo aqui como uma espécie de caveat, que é o seguinte: quando você tem estruturas produtivas que são muito atrasadas, digamos assim, e você quer implementar uma política industrial para transformar essa estrutura, trazer mais tecnologia, novos setores, muitas vezes essa própria estrutura produz uma economia política que impede que a política industrial seja efetiva. Então, a trampa é uma trampa tecnológico-produtiva, mas tem a trampa, eu acho, a armadilha, desculpem, trampa em espanhol, a armadilha do baixo crescimento, do baixo aprendizado, de uma especialização ruim. É uma armadilha tecnológico-produtiva, mas é uma armadilha também político-institucional. Você, nesse sentido, é mais complexo todo o processo. Um professor de ciência política do MIT, Ben Roschneider, diz que a armadilha do ingresso médio é uma armadilha política, não é uma armadilha econômica. A razão pela qual os países não conseguem sair do ingresso médio, segundo estes autores, é que existe uma muito elevada desigualdade nesses países, e essa desigualdade distorciona as políticas industriais, as políticas tecnológicas, as políticas sociais, de tal forma que você, de alguma, também fica sem conseguir transformar e aplicar, implementar as políticas industriais. Termino esta parte com
Una historia que me contaba un querido amigo, Wilson Pérez, que es un gran especialista en política industrial, y él le decía, cuando vos hablas de política industrial en América Latina, todos me muestran un PPT. Cuando vos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando fui a Corea para ver lo que está aconteciendo con la política industrial, todos me mostraban o que ya fizeram. Y a razón es que son economías políticas diferentes y las barreras en cada caso también son mayores o menores, en otros países son muy elevadas. Para concluir, voy a introducir ahora la dimensión ambiental. Es claro que hay una percepción creciente, un consenso creciente que el planeta tiene límites y que nosotros tenemos que considerar as futuras gerações também nas decisões de crescimento econômico, nos padrões de consumo, nos padrões de produção que a gente utiliza. Como introduzimos esta dimensão ambiental na discussão do modelo estruturalista de economia aberta? É possível trazer essa dimensão e fazê-la interagir com as outras dimensões? Uma forma que nós encontramos é o último documento da CEPAL, que saiu agora em outubro de 2020, tem um capítulo mais teórico no qual se discute este modelo, que a gente chama de modelo de três hiatos. Nós partimos da identidade de Gaia, não? H são as emissões, não? As emissões globais. Parte dessas emissões são produzidas pelo centro, parte pela periferia. E o que temos aqui, no lado direito, é uma identidade contábil, onde as emissões do centro dependem do nível de renda do centro, das emissões por unidade de energia e da energia consumida por unidade de PIB. E o mesmo do lado da periferia, a população está normalizada em. Eu posso simplesmente diferenciar logarítmicamente essa equação, e o H pequeno, o Hzinho, é a taxa de crescimento, a taxa de aumento das emissões no tempo, taxa proporcional de aumento. E essa taxa proporcional vai ser uma função da taxa de aumento das emissões no centro, ponderada pelo peso do centro nas emissões totais, mais a taxa de aumento das emissões da periferia, multiplicada pelo peso, pelo share, né, pela importância que tem a periferia nas emissões globais. E é possível escrever essa equação como um produto do crescimento do centro, menos o aumento da eficiência energética no centro, mais o crescimento da periferia, menos o aumento da eficiência energética na periferia. Da eficiência energética ou das emissões por unidade de energia consumida. O Z, né, o Zzinho, é a taxa de aumento da eficiência ambiental, digamos assim. Né? Pode ser, ou seja, no fundo, quanto você aumenta a emissão de gases de efeito invernadero quando aumenta em uma unidade em 1% o PIB, no GDP. Agora bem, eu sei porque a ciência diz, e apesar do Trump, a ciência diz que eu tenho que reduzir as emissões a uma certa taxa para manter a temperatura global por debaixo, o aumento da temperatura da superfície terrestre, por debaixo dos 2 graus centígrados. Então, o menos X vai ser um objetivo em termos de emissões. Eu tenho que reduzir as emissões nessa taxa, e utilizando essa informação, eu posso calcular a taxa de crescimento da periferia, é o YA, que é consistente com esse objetivo de redução das emissões, dado o crescimento do centro, que é o YC.
Então, vocês veem que esta é uma equação, uma reta negativamente inclinada, do crescimento de equilíbrio ambiental da periferia com relação ao centro, e tem dois componentes que vão mudar o intercepto dessa reta. Um é a taxa de aumento da eficiência energética no centro, em comparação com o nosso objetivo, tá? Em que medida o centro está inovando, está desenvolvendo tecnologia que aumente a eficiência energética nos níveis que são necessários para manter a superfície terrestre com uma temperatura menor a 2 graus, mas tem outro componente, que é o componente do vizinho, aqui, que é a taxa de aumento da eficiência energética da periferia com relação ao centro. Esta equação sucia da equação anterior é muito fácil de derivar a partir colocando em evidência o Y e assumindo que há uma meta que se está cumprindo em termos de redução de emissões. Então, vocês veem que tem uma taxa de movimento da fronteira tecnológica, que é o asilo, e um catching up da periferia. Ou a periferia se aproxima ou não se aproxima dessa eficiência energética do centro, e essa tecnologia, catching up tecnológico. Aqui eu representei graficamente a fronteira ambiental centro-periferia, no qual o progresso técnico, já seja através dos deslocamentos da fronteira tecnológica ou através do catching-up da periferia, faz com que seja possível, graças ao progresso técnico, que a periferia cresça a uma taxa YA2 maior que YA1 para a mesma taxa de crescimento do centro, tá? Mantendo as emissões dentro dos limites que um planeta, para sua estabilidade e para a estabilidade dos sistemas ecológicos, é admissível. Agora bem, nós vamos a definir desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento que atende às demandas sociais e os equilíbrios sociais, atende os equilíbrios do setor externo, o crescimento com equilíbrio externo, não é um crescimento que não possa ser sustentado no longo prazo, do ponto de vista das divisas, e, ao mesmo tempo, é sustentável ambientalmente. Essa é uma definição de desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões. Agora, vocês vejam que o mercado internacional, as forças do mercado, nas regulações que hoje, no âmbito institucional que hoje existe, faz com que a taxa de crescimento com equilíbrio externo, no final, no longo prazo, a economia vai tender endogenamente nessa direção. Mas não há nada que permita alcançar uma taxa alta o bastante como para sustentar o emprego formal, reduzir a heterogeneidade estrutural, que é a taxa YS, a taxa de equilíbrio social, nem há nenhum mecanismo de mercado que faça com que a economia tenda à taxa que é compatível com o equilíbrio ambiental. Como alcançar os três equilíbrios? A gente define três hiatos, tá? Estamos supondo que a taxa de crescimento necessária para o pleno emprego, estamos supondo que é uma constante que provavelmente reflete os níveis de heterogeneidade estrutural. Quanto mais alta a desigualdade, quanto mais alta a pobreza, quanto mais alto a fragmentação dos mercados de trabalho, maior terá que ser a taxa de crescimento necessária, a taxa de crescimento social para sustentar este equilíbrio social, tá? É uma taxa mínima a la que teríamos que crescer. Aqui está a fronteira ambiental centro-periferia e aqui está a taxa, a reta, a linha que me dá a taxa de crescimento com equilíbrio externo. Neste gráfico, eu vou explicar porque depois vocês veem que, dado o crescimento do centro, o equilíbrio ambiental da periferia é inferior ao equilíbrio externo, e o equilíbrio externo muito inferior ao equilíbrio social. Essa é o nosso desafio. Como transformar estas taxas de crescimento, as bases destas taxas de crescimento,
para que todas as taxas converjam na direção do equilíbrio social, que nós queremos que as taxas de equilíbrio social seja a predominante. Então, nós imaginamos dois cenários. Um é o cenário, o ganador queda com todo, the winner takes it all. En este escenario, a frontera ambiental centro-periferia se desloca para a direita, porque o centro inova, o centro faz a transição energética, os alemães estão fazendo isso, os europeus estão fazendo isso, talvez Biden vaya nessa direção, vai também nessa direção, e ao mesmo tempo se vão criando restrições para importar bens que são intensivos em carbono, e a periferia é incapaz de acompanhar esse processo de transformação porque não tem políticas. O resultado pode ser que se a periferia estava num ponto B, digamos, de crescimento com equilíbrio externo, um atraso tecnológico, um lagging behind, estar sempre atrás do que está acontecendo tecnologicamente no mundo desenvolvido e na transformação estrutural e energética, vai fazer com que, na verdade, a taxa de crescimento com equilíbrio externo caia para se ajustar a essa taxa com equilíbrio ambiental que os países desenvolvidos estão, de alguma forma, promovendo e buscando com seu próprio desenvolvimento tecnológico. Um cenário mais positivo é o do Global Green New Deal, o que também se chama responsabilidades comuns, pero diferenciadas. Basicamente, um cenário de negociação onde a fronteira ambiental centro-periferia se desloca para a direita, pero se desloca em grande medida, porque centro inova, mas também porque a periferia faz o catching-up. E esse processo de catching-up permite também mudar as estruturas, mudar a competitividade e, eventualmente, há um movimento destas curvas numa direção mais próxima da taxa social, de equilíbrio social, uma taxa de crescimento mais alta, com equilíbrio externo e com equilíbrio ambiental, cuja base é um processo negociado de transferência tecnológica, de apertura de mercados, idealmente em nível multilateral, com investimentos concentrados nas áreas do meio ambiente, que é a proposta do Global Green New Deal. Nós fizemos uma simulação, e aqui, com esta simulação termino. Nós inventamos um país, estava inventado, na verdade, Belíndia. Belíndia é um average de los países latinoamericanos. Então, nos perguntamos, vamos imaginar que há uma redistribuição muito forte da renda. Eu sei que é wishful thinking, mas sem redistribuição da renda não dá para pensar em um equilíbrio social. Vamos pensar em uma redistribuição muito forte da renda e vamos nos perguntar quanto precisamos de crescimento para tirar todas as pessoas da pobreza em 2030. Essa foi a simulação que fizemos em Belíndia. A outra, então, vamos ver qual é a taxa de crescimento com equilíbrio social. A outra pergunta que nos fizemos, bom, qual é a relação entre as elasticidades de ingressos, exportações e importações e, portanto, a taxa de crescimento com equilíbrio externo de Belíndia, dado o crescimento do centro. E, finalmente, nos perguntamos qual é a taxa de crescimento capaz de produzir as emissões que nos comprometemos a produzir nos acordos de Paris, nas contribuições nacionalmente determinadas que se negociaram como resultado dos acordos de Paris. Aqui estão os resultados. Se nós pegamos o primeiro ano, 1,5 do PIB, do 10% mais rico, e damos o 10% mais pobre, e cada ano vamos tirando mais 0,5% do PIB do 10% mais rico ao 10% mais pobre, até chegar a uma transferência de 3,5% do PIB total no ano 2024, nós precisaríamos crescer ao 4% para acabar com a pobreza. Então, veja, 4% supondo que temos uma política redistributiva que certamente vai provocar reações
un 10% más rico, muy fuerte. La verdad es que nós supusimos aquí es que con esa transferencia nós convergíamos a taxa ao Chile do Uruguai, que não é nenhuma maravilha, mas imaginamos que este país convergia na direção do Chile e do Uruguai se nós tivéssemos políticas de transferência de renda. Digamos os 10% más ricos, damos aos que están en situación de pobreza una línea de pobreza. Ao longo de 10 anos, a gente, para tirar todas as pessoas da pobreza, fazendo este exercício, precisaríamos um crescimento de 4%. Agora, a restrição externa, o que vocês estão vendo aqui, o comportamento da conta corrente na América do Sul, Centroamérica, México e o Caribe, você vê que é amplamente deficitário, e, além do mais, a taxa de crescimento compatible con la restricción externa en América del Sur es 1.4. Y en América Central, no estoy consiguiendo ver, va a ser un poco más elevada, o acho que 2.3 o un valor por ahí. Entonces, se confirma que a taxa que no es, dadas las elasticidades, a nuestra taxa de crecimiento, compatible con el equilibrio externo es bastante inferior al 4%. 4% asumiendo que estamos yendo en la dirección de un Gini de 4, ¿no? Finalmente, calculamos el nivel de las emisiones, cada tecnología, con cada uno de las tallas de crecimiento. ¿Cuál sería la talla de... Nos preguntamos lo siguiente, ¿cuál es la talla que podemos crecer con la tecnología dada? No dada, a tecnología inercial, supondo que se continúa en el tiempo a reducción de las emisiones que ven en un periodo anterior. ¿Cuánto podemos crecer sin salir de los acuerdos de país, sin salir de las contribuciones nacionalmente determinadas? Y para América Latina y el Caribe era un poco, o sea, ainda inferior que a taxa de crescimento com equilíbrio externo. No fundo, a mensagem que nós sugerimos é a necessidade de um big push, um pacote coordenado de investimentos, não? Onde, por um lado, você acelera a difusão tecnológica, a inovação, a competitividade autêntica, mas faz isso no sentido da descarbonização, tá? Para reduzir as emissões e fazer com que o limite de crescimento, o limite do crescimento com sustentabilidade ambiental, convirja na direção do 4% social. Você tem 1.2, tem que lograr uma transformação tecnológica produtiva, mudar a matriz energética chave para chegar a esse 4%. Ao mesmo tempo, tem que inovar, difundir tecnologia para que a competitividade e a estrutura productiva mudem de tal forma que você consiga elevar a relação epsilon dividido pi, mudar a relação das elasticidades e assim alcançar uma taxa de crescimento de equilíbrio de longo prazo com equilíbrio externo bastante mais elevada do que você tem hoje, 1.4, 2.3, você teria que passar o 4%. Então, vocês veem que a mudança estrutural e o progresso técnico estão na base desses dois processos de sustentabilidade ambiental e de competitividade. E a redistribuição é central, porque sem essa redistribuição, 4% não vai permitir alcançar o objetivo de eliminar a pobreza em 2030, que é como nós operacionalizamos ou definimos que seria a forma de determinar a taxa de crescimento mínima necessária para o equilíbrio social. Então, essa é a mensagem, olhar fechar os três hiatos, social, o ambiental e o de sustentabilidade, e lograr, de alguma forma, uma complementariedade entre políticas que atuem no sentido de se reforçarem mutuamente. Vocês sabem, sempre se diz que para cada objetivo de política tem que ter um instrumento de política. Mas também é verdade que certos instrumentos ajudam em várias frentes ao mesmo tempo, e a ideia de um big push
del Green New Deal y de este tipo de iniciativas que se proponen una nueva etapa de expansión de investimento. Es eso que les estamos apuntando. Es un momento propicio para eso. Muitas das barreiras e dos mitos sobre eficiência dos mercados, sobre não intervenção do governo, vocês sabem, tem caído, tem ficado muito menos fortes que no passado, mas, obviamente, há um tema institucional, transparência, democracia, para que estas políticas efectivamente se implementem e não sejam capturadas, enorme, y ese pienso que es el principal desafío que tenemos. Ahí fico por aquí y continuamos conversando ahí en función de las preguntas. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Gabriel, pela apresentação. Essa apresentação, o Gabriel, enquanto aí, se podemos dizer, se ele me permite dizer, é um legítimo representante aí, digamos, do pensamento basilar, cepalino, estruturalista, né? E nessa uma hora aí de apresentação, o Gabriel passou pelos conceitos desde das heterogeneidades estruturais, ou seja, para explicar por que políticas que são desenvolvidas a partir de modelos pensados para países avançados ou do centro, muitas vezes não se aplicam aos países latino-americanos por questões de heterogeneidades estruturais que tornam esses países um contexto completamente diferente dos países do centro. Então, ele passou pelos os desequilíbrios estruturais e produtivos desses países, conseguiu fazer uma ligação disso com as heterogeneidades também do mercado de trabalho, trazendo ali, inclusive, o modelo do Lewis, né, como que o grau de informalidade de uma economia, do mercado de trabalho, afeta, por sua vez, a inserção e a distribuição de renda, e como que isso está ligado com a heterogeneidade produtiva. O Gabriel passou daí para frente, indo para discutir a questão da distribuição de renda, né? E ligando tudo isso também com aquela tradição, ou seja, como o que é tradicional na escola cepalina, que é buscar também os conceitos teóricos, tanto do Keynes quanto do Schumpeter, né? Trazendo a questão da importância da inovação tecnológica como mecanismo de superar essas heterogeneidades estruturais, tanto produtivas quanto do mercado de trabalho, quanto do ponto de vista político, como que a desigualdade de renda também, e a própria estrutura produtiva também reforça um padrão que também na área política, né? Que, por sua vez, tendem a manter esses padrões, reforçar esses padrões de desigualdade e capacidade de superar sozinhos, né, esse processo. E, no final, o Gabriel mostra aí uma força muito grande ainda do pensamento estruturalista em pensar os problemas do futuro, né, a partir da questão ambiental, que tem sido cada vez mais discutido e que é essencial que a gente tenha ferramentas teóricas para discutir essas questões. Né? Eu vou abrir, tá, Gabriel, para as perguntas. Primeiro dos alunos, tá? E depois eu abro para os professores também, que acho que também querem fazer perguntas, tá? Eu queria só fazer um rápido comentário sobre essa parte final, Gabriel. Achei muito interessante. Um parêntese aqui. Eu vou te pedir depois, Gabriel, se você puder, para mandar a apresentação, tá? Porque muita gente pediu as referências da aula, e na apresentação tem várias referências, então eu vou te pedir isso depois. Só um comentário também para tentar motivar um pouco. Eu acho que esse esquema final e dessa eventual incompatibilidade entre as taxas de crescimento, né, eu acho que tem uma questão aí que é essencial, que se a gente puder, o meu comentário seria no sentido de tentar colocar, de certa forma, uma pequena hierarquia, e eu diria que a principal variável que poderia desengatilhar um motor, que poderia gerar um crescimento virtuoso nesse panorama que você mostrou, seria a distribuição de renda. Eu acho que é incompatível, por exemplo, hoje, a gente falar de políticas ambientalmente sustentáveis ou de uma mudança tecnológica em direção a esse padrão nos países da América Latina, quando a gente tem uma desigualdade de renda absurda. Qual que é o problema? Vou dar um exemplo claro. No Brasil, uma coisa que se argumenta muito o preço da gasolina. Se a gente aumentasse o preço da gasolina, nós poderíamos fazer com esse surplus de preço
investimentos em renovação da matriz energética, tecnológica e fazermos uma mudança em direção à economia mais sustentável. Mas quando a gente pensa por outro lado, grande parte da população, que é muito pobre e que não tem acesso a um sistema de transporte de qualidade público, depende do carro. Então, quando você tem pequenos aumentos no preço da gasolina no Brasil, isso costuma gerar, muitas vezes, revoltas sociais. Tivemos uma revolta dos caminhoneiros em 2018, muito grande, porque aumentou o preço do diesel e tal. Então, o que acontece é, como fazer, por exemplo, uma mudança estrutural em direção a uma matriz energética mais sustentável em um país altamente desigual? Porque isso, para gerar um financiamento, como, por exemplo, seria um imposto sobre a gasolina, fica inviável numa economia como a nossa, porque a desigualdade de renda é muito alta. Então, eu deixei só essa pergunta para motivar, tá? Eu estou vendo aqui, olha, eu tenho algumas pessoas já inscritas, tá? Eu vou ler a primeira pergunta, tá? Eu vou ler a primeira pergunta, que é do Rafael Catan. Rafael, se quiser ligar o microfone, pode ligar, mas como você mandou, eu vou ler a pergunta, tá? A pergunta do Rafael Catan é: em que medida o financiamento externo modifica as conclusões a respeito da restrição externa dada pelas velocidades de renda da exportação e importação? Entendeu, Gabriel? Quer que repete? Não, está perfeito. Entendi. Então tá, então eu vou deixar você começar com esses questionamentos primeiro, depois eu vou coletar mais perguntas aqui, tá? Que tem pessoas inscritas, mas acho que como as pessoas se inscreveram, eu imagino que elas vão querer ligar o microfone, tá? Então eu vou pedir você para responder essa primeiro e aí a gente segue. Perfeito. Você tem toda a razão com Rafael, e muito obrigado pelo seu comentário. Você sintetizou muito bem os trejeitos da apresentação. E você tem razão com o tema das hierarquias e da distribuição da renda, né? Por isso, nesse sentido, no documento da CEPAL, o que se diz é que a taxa que tem que ser o atrator do sistema, mas um atrator político que tem que ser, não há nada na economia que nos conduza nessa direção, mas implementar políticas que levem a uma taxa que seja compatível com o equilíbrio social e que tenha implícita um esforço redistributivo de 3,5 pontos do PIB, né? Tirar do 10% mais rico, 10% mais pobre na forma de transferência, basicamente para eliminar a pobreza. E o tema de construir um estado de bem-estar, né? Sempre tem uma professora em Princeton que fala que nós temos um truncated welfare state. Eu não sei se é truncated, não? Porque na verdade é muito, muito precário, e eu acho que o impacto que isso tem na produtividade, estamos falando de aprendizado, estamos falando das pessoas investirem em capacidades, em oportunidades. Acho que sem uma intervenção muito, muito forte nas políticas sociais universais, educação, saúde e redistribuição, eu acho que certamente as outras políticas não teriam o sucesso que poderiam ter. Nós fizemos um exercício no documento da CEPAL, no qual aplicávamos certos impostos ao carbono, mas todo esse dinheiro era transferido na forma, todo o que saía da arrecadação, uma parte ia para investimentos verdes, digamos assim, e outra parte para investimentos em saúde e educação. E com isso se evitavam impactos muito fortes na distribuição da renda. Mas eu acho que tem que ter, não só uma hierarquia, também uma sequência, né? Ou seja, primeiro você tem que garantizar que a proteção das pessoas esteja, que se você vai aplicar um imposto à gasolina, que você já tenha os mecanismos de compensação funcionando, na forma de transporte público, na forma de subsídios ao transporte dos mais pobres, etc., porque senão acontece o que você falou, né? E também temos o caso do Equador, que casi, né, que o governo casi caiu quando eles decidiram aplicar um imposto de combustível, um ano atrás.
um ano e meio atrás. Com relação ao papel do capital do financiamento externo, modifica os resultados do modelo. Normalmente, o modelo, eu, por simplicidade, falei de balança comercial, mas normalmente o modelo pensa em termos de balança básica, ou seja, o equilíbrio tem que acontecer em termos da conta corrente mais os movimentos de longo prazo da conta capital. Existem já modelos que incorporam o financiamento externo e mostram que podem permitir, em alguns casos, taxas de crescimento mais altas, digamos. Mas lembrem que muitas vezes o que acontece é que estamos endividados. E, na verdade, quando você vai ver o que está acontecendo com o pagamento das dívidas, etc., também incluso isso é muito forte, por exemplo, nos países do Caribe, que parece que aparentemente as elasticidades não são tão ruins, mas estão super endividados e, de fato, a restrição externa é ainda mais forte do que sugerem as elasticidades. Não sei, espero ter respondido, mas no PPT que eu mandei, eu cito alguns autores, em particular Moreno Grid e Alberto Botta, que têm incluído a dinâmica do financiamento internacional no modelo com restrição. Gabriel, eu vou abrir agora, então. O Hugo fez a pergunta primeiro, tá? Depois o Daniel, a Thaís, depois o André Nassif. Tá joia? Então, pessoal, acho que seria bom todo mundo fazer as perguntas, tá? Liguem o microfone, façam as perguntas, aí a gente colhe essa rodada e o Gabriel responde. Posso falar? Pode. Mano. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Sempre um prazer escutá-lo, né? Sempre muito bom escutar suas falas. Muito obrigado pela apresentação. Bom, a minha primeira pergunta é um pouco mais teórica. A lei de Thiel, a gente só chega ao resultado, ao corolário da lei de Thiel, quando a gente assume a paridade de poder de compra, né? Isso não seria, de certo modo, incompatível com a ideia de deterioração dos termos de troca, que é uma ideia muito cara, muito importante para o estruturalismo latino-americano, né? Se a gente, então, não deveria considerar, de alguma maneira, os preços relativos, etc., né? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu queria saber a sua opinião sobre uma estratégia de crescimento baseada na elevação do salário real, né? Portanto, com o salário crescendo acima da produtividade do trabalho, né? E, portanto, também com uma estratégia de crescimento voltada para o mercado interno e não para o mercado externo, né? Nesse contexto dos modelos com restrição externa, né? Onde a elasticidade das rendas, né? Ela é a função, de certo modo, da estrutura produtiva, né? E a estrutura produtiva, a composição da estrutura produtiva, ela está relacionada com políticas de redistribuição da renda, né? Então, assim, a minha pergunta basicamente é essa, né? São essas duas perguntas, tá? Gostaria de escutá-lo, assim, saber o que você fala sobre isso, tá bom? Obrigadão aí pela fala, Gabriel. Não, Hugo, um prazer. Valeu. Mas só não entendi a segunda pergunta. Em que medida o salário real um aumento do salário real como estratégia de crescimento? Qual que é a sua opinião, né, de uma estratégia de crescimento voltada para dentro, né, voltada para o mercado interno, né, com elevação do salário real, dentro desse contexto de modelos de crescimento com restrição externa, né? Ok? Eu queria pedir o... Ok, Gabriel? Ok. Eu pedi o Daniel para fazer a pergunta, então. Por favor, Daniel. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pela apresentação e pela aula, Gabriel. E foi bastante interessante e, ao mesmo tempo, instigante. E, nesse ponto, eu gostaria de provocá-lo, no bom sentido da palavra, que você só deixou aqui de lado a questão da política, né? Eu queria entender o seguinte:
Eu penso que a visão estruturalista para entender a América Latina e as relações internacionais da América Latina com o mundo, no meu entendimento, ela é essencial. Aí eu fico me questionando. A visão estruturalista tem um anseio, a vontade, o pensamento e o desejo de, às vezes, transformar a periferia, às vezes não, de transformar a periferia em um centro e desenvolver o processo industrial na América Latina, né? E aí eu fico questionando, o que seria do mundo se não fosse a periferia, né? O que seria do centro se não fosse a periferia? Como é que ficam as relações externas nessa questão? É possível todos nós sermos centro, né? Essa é uma questão que envolve, evidentemente, um componente político que você citou ali e deixou um pouquinho de lado. Eu gostaria que você ampliasse essa questão aí. Ok, obrigado, Daniel. Agora pedir para a Thaís fazer a pergunta, por favor. Bom dia, estão ouvindo? Sim. Sim, sim. Professor, eu queria também se agradecer a apresentação, que foi ótima, e eu tenho duas questões. A primeira é que eu achei muito interessante, né, que você já fez aí a introdução a questão dos, né, os recursos naturais, a questão se ambiental, na verdade, né, a partir daí das remissões, mas a gente também tem duas outras questões que são a finitude dos recursos, né, naturais, né? A gente tem grande parte aí de recursos finitos e também a capacidade que o planeta tem de conseguir se absorver os resíduos, que também são duas outras questões importantíssimas. E aí eu queria saber se, nesse sentido, vocês têm pensado, né, em colocar essas duas questões nos modelos e como que a gente poderia pensar uma industrialização com base nesse contexto. Tá? E uma outra questão é que, segundo Georgescu Roegen, né, a gente, para ter um desenvolvimento que realmente fosse sustentável, teria que haver uma mudança, né, no consumo, e principalmente os países centrais e desenvolvidos teriam que reduzir bastante o nível de consumo, e os países subdesenvolvidos teriam que aumentar o consumo, né, que ainda precisam chegar a um nível de consumo que ainda não chegaram. E aí, nesse sentido, e ele também fala que, assim, inclusive, os países desenvolvidos teriam que financiar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, né? E aí a transferência também de tecnologia né? Então, a gente percebe, até no que o senhor falou, né, na necessidade de uma cooperação entre os países centrais e periféricos. E aí a minha pergunta é um pouco geral, assim, pensando se esse tipo de, né, uma cooperação internacional nesse nível, será que é muito utópica ou será que a gente pode chegar? Porque aí tem outras questões políticas aí envolvidas, né, também. E como que você vê no cenário que a gente tem atual, se a gente está assim, avançando para essa né, cooperação ou não? Quais seriam esses entraves para que a gente tivesse uma cooperação nesse nível? Obrigada. Muito obrigado, Thaís. Gabriel, se não ficou claro, você pode perguntar, tá? E aí, vou passar, então, agora a última pergunta, então, para o André Nassif, tá? E lembrando que nós temos, enfim, 10 minutos, tá? Então, assim, depois vai ficar fácil para o Gabriel. Nassif, pode abrir o microfone aí. Depois vai ficar fácil para o Gabriel responder aí em 10 minutos, né? Obrigado, Gabriel. Bom dia. Adorei sua apresentação. Eu queria, como é um debate, eu vou rapidamente só fazer uma referência à observação do Hugo. Ele disse que a lei de Tiro considera que os preços relativos estão constantes. Na verdade, essa é a versão
é forte, né, quando você estima as duas elasticidades. Eu também não sabia disso. Uma vez num paper eu fiz, o próprio parecerista cobrou isso. E aí eu fui descobrir no próprio Terwell, um paper que ele faz no survey de 2011, que ele disse que tem a versão fraca e a versão forte e a versão fraca, e só o denominador é estimado. O numerador são a taxa de crescimento das exportações observada, depois você faz um teste paramétrico para checar, então dá para confirmar as duas versões. Gabriel, o estruturalismo latino-americano, né, ele teve um auge no período em que os países periféricos, e talvez o mundo, né, ainda não tinha adentrado no processo de globalização financeira, de abertura aos fluxos capitais, que virou uma praga não só para os países periféricos, mas para o mundo inteiro, porque colocam sobre vulnerabilidades e crises recorrentes. Então, até uma pergunta de uma pessoa antes, sobre a questão do financiamento, né, eu acho que essa questão do desenvolvimentismo, não do clássico, mas do desenvolvimentismo cepalino, talvez do novo desenvolvimentismo, é uma questão cara, porque se enfatiza a questão de não crescer com poupança externa, ou seja, tentar crescer através não de uma política mercantilista, mas através de uma política estrutural que promova a mudança estrutural, da estrutura produtiva, da cesta exportadora, e que isso, ao mesmo tempo, relaxa a restrição externa ao crescimento e reduza a dependência de entrada de capitais. Numa passagem da sua observação, se bem entendi, você, de uma forma um pouco pessimista, né, ou talvez desesperançosa, coloca, olha, é preciso que haja uma concertação internacional. Eu digo isso porque eu não consigo ver saída para os países periféricos. Em geral, os modelos estruturalistas de desenvolvimento, né, enfatizam, como deveria ser, as variáveis reais. Então, a questão macro, propriamente dita, fica implícita, mas não é inserida, né, nos modelos. E eu fico pensando o seguinte, sem você resolver o problema da falta de autonomia das políticas monetárias e fiscais por conta da abertura de capitais, né, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sou muito desesperançoso com relação a isso. O problema é que, para você impor controle de capitais hoje, eu acho que é uma medida de altíssimo. Como é que você tem que ter realmente... É muito complicado para os países periféricos fazê-lo. Uma vez eu conversando com a Esther, eu falei, só controle de capitais, e a Esther, do EC, né, retrucou, André, eu acho que só se tiver uma espécie de Bretton Woods, ou seja, de fora para dentro. Ou seja, eu queria te ouvir sobre essas lamentações, né, minha e esse dilema. Obrigado, viu, André. Ô, Gabriel, o Fabrício queria só fazer uma pergunta rápida, se você conseguir ser bem rápido, viu, Fabrício? Estou vendo que o Hugo está com a mão levantada ali também. Vamos ver se... Porque eu tenho que dar tempo para o Gabriel responder também. Obrigado, Gabriel. Na verdade, quero fazer só um comentário, assim, porque para não dar um tom muito pessimista ao final da nossa reunião. O Gabriel falou em crescimento de 4%, né, Gabriel, na estimativa, e o Nassif falou da impossibilidade de certas coisas, e o Gabriel falou em Big Push. Eu sou mais otimista, Gabriel. Eu acho que a gente tem janelas de oportunidade bem claras, assim, que envolve exatamente isso que você falou. Rapidinho, para não tomar muito tempo. Eu acho que quando a gente está falando de política industrial, a gente tem que ser um pouco mais claro, assim, de o que é possível de ser feito. Eu acho que na América Latina como um todo, você pode fazer uma política industrial casada com essa ideia de sustentabilidade ambiental. Então, tem que ser um setor específico, que eu acho que é o setor de energia, né? A energia é muito cara na América Latina como um todo. E isso casa com uma política de redistribuição de renda por dentro. Não é você retirar renda, né? Nos modelos macros é difícil de trabalhar com isso, mas tem estudos que mostram que se a gente conseguisse algum modelo em que a classe mais baixa da população pudesse vender o excesso de energia que gera, com a tecnologia que a gente tem, isso daria um retorno, né, estudos para o Brasil, maior do que o Bolsa Família, 3 vezes o Bolsa Família. Então, acho que tem um modelo por dentro que pode ser feito com uma mudança estrutural que não é tão gigantesca assim, e que, assim, tecnologia
limpa, né? Tirando o automóvel lá do Tesla, que é uma coisa mais complicada, mas uma bateria e uma placa solar não está tão longe assim, né, da gente desenvolver e conseguir. Então, você queria só dar esse tom um pouco mais otimista, que eu acho que tem janelas de oportunidade, talvez não consigam gerar toda a transformação estrutural que a gente precisa, mas é um caminho que deveria ser seguido e, assim, ele, no curto prazo, ele pode ser alcançado. Tá, esse é o meu comentário. Obrigado, Rafael, Gabriel. Valeu, Fabrício. Então, Gabriel, pode responder aí, tá? Vou estender um pouquinho aqui, sem muita permissão, então te dá aí uns 10 minutos para você responder, tá? Ótimo, vou tentar. Temos nosso horário. Vou tentar ser bem conciso. Hugo, eu acho que o teu ponto é um ponto que tem sido bastante debatido entre os que trabalham com esse tipo de modelo. Você não necessariamente precisa estabilidade total da taxa de câmbio real. Eu acho que o André, quando mencionou a versão fraca, a versão forte, foi também nessa direção. Mas, no caso da transição cepalina, o que havia era um pessimismo com relação às elasticidades, né? Nesse sentido, a deterioração dos termos de troca, se estivesse associada com uma depreciação da taxa de câmbio real, no modelo de Silva seria favorável para o crescimento, né? Mas no modelo que Premix, de alguma forma, tinha na cabeça, Marshall Lerner não se verificava. Então, a deterioração dos termos de troca implicava menor capacidade para importar. Essa era a terminologia que se usava. Capacidade para importar menor em função dessa deterioração. Eu, pessoalmente, acho que esse tema aqui eu acho que o Danilo tem escrito algumas coisas em outra direção, e acho que o ponto dele é correto também, teoricamente, mas como eu olho, tem enfatizado mais a minha preocupação com a dinâmica tecnológica como comandando este processo, muito mais que uma dinâmica de preços, né? Então, eu acho que é verdade que em CEPAL os termos de troca estavam como uma parte importante do modelo, mas eu acho que a gente não deveria enfatizar tanto isso e deveria enfatizar mais o lado schumpeteriano da história, não o lado dos preços dos fatores. Com relação à estratégia com salário real mais alto, em princípio, eu acho que isso tem um efeito expansivo positivo. Nossas economias são muito demand-led. O problema é que eu acho que você não pode fazer só isso. Se você não acompanha esse movimento com a política industrial, com transformações na tecnologia, com toda a institucionalidade tecnológica, o problema é que a restrição externa vai surgir e, na verdade, uma estratégia que só aponta a expandir o mercado interno funciona quando os mercados mundiais estão muito dinâmicos, como aconteceu, né, com o ingresso da China no mercado mundial, mas eu acho que como estratégia encontra limites, pelo menos utilizando essa estratégia como a única, né? Eu penso que é muito importante que você associe esse movimento com algo também tecnológico produtivo, por dizer de alguma forma, com a política industrial, né? Sobre as relações internacionais, é bem interessante. Eu acho que um pouco que o André falou também, quando a gente diz que temos que sentar, negociar e que o mercado internacional tem que estar mais aberto e dar mais espaço de política para os países em desenvolvimento, não é mercantilismo. Mercantilismo é quando você quer acumular reservas internacionais a qualquer custo. Você tem, e que nós não queremos acumular reservas, nós queremos exportar para crescer mais e importar mais. O Premix falava que nós oferecemos ao centro reciprocidade implícita. Por quê? Porque nós queremos absorver toda essa população que está no subemprego,
y queremos tener una tasa de crecimiento más alta, por eso no nos interesa acumular, a no ser una cierta cantidad de por motivo de precaución, ante choques externos. Pero no nos interesa acumular reservas, no es mercantilismo que nos estamos procurando, no es queremos exportar para poder importar más. Esa es agora, obviamente, cuando dito así, desde un punto de vista puramente keynesiano, podemos tener un win-win. No tendría por qué ser tan difícil una negociación internacional. El problema es que cuando estamos hablando de mudanza estructural, obviamente la mudanza estructural en la periferia va a afectar a estructura productiva del centro, del empleo del centro. Al final se transformó y el centro sintió un impacto. Entonces, eso no quiere, para decirlo de una forma, Robert Kiyosaki, que es un especialista en relaciones internacionales, dice que hay dos tipos de relaciones, o que se llama armonía y cooperación. Armonía, você no precisa hacer nada para que todo el mundo faça o correto. Se você, é o que os neoclássicos imaginam que assim funciona o mundo. Se você faz o livre comércio, que é o melhor para você, o outro país vai fazer o livre comércio, que é o melhor para ele, e, de fato, todo mundo, seguindo os seus próprios interesses, estará fazendo o que é melhor para todos. Mas não é assim que funciona, efetivamente. O mundo que você precisa é cooperação. O comércio internacional é um grande fator de desenvolvimento, uma força poderosa de tirar as pessoas da pobreza, mas é um comércio que tem que ser estimulado sob certas normas, sobre certas regras, sobre certa institucionalidade que tem que ser construída e negociada. Não surge espontaneamente, e esse é todo o sentido de Bretton Woods, que se perdeu com todos os seus defeitos, tinha essa preocupação, e que se perdeu com o que Daniel Roden chamou, desde finais dos anos 80, a hiperglobalização, que foi justamente imaginar que a harmonia emergeria naturalmente das decisões das pessoas que estão educadas. Então, é um tema que deve ser negociado, é complexo, mas eu acho que há como, Daniel Roden recentemente publicou um paper onde diz que temos que dar mais espaços de políticas para os países. Então, é uma cooperação que, de alguma forma, tem que permitir que estos ajustes de maneira coordenada ou mancomunada. É fácil dizer, obviamente, politicamente um processo extremamente complexo. Sobre a pergunta da Thaís, sim, eu acho que parte da discussão que eu apresentei era reconhecendo a finitude dos recursos naturais, né? E acho que essas fronteiras centro-periferia, eu não mencionei, mas também a mudança nos padrões de consumo é fundamental para que essa fronteira permita uma taxa de crescimento ou um aumento do ingresso sustentável. Né? E perguntava se a cooperação internacional é viável. Nós, no modelo, imaginamos um cenário onde o Green New Deal, de alguma forma, era feito, era um cenário possível. Eu acho que talvez estas mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos são um sinal mais positivo de uma recuperação do multilateralismo, e acho que a Europa está bastante comprometida também com os temas ambientais. E, nesse sentido, acho que há um grau maior de otimismo agora. Com relação ao que falava André, autonomia das políticas, tem a ver com o que eu falei um pouquinho antes, né, de que há uma discussão da hiperglobalização foi como atar as mãos dos governos, como lograr minimizar os custos de transações internacionais e atar as mãos dos governos para que os mercados livremente pudessem alocar os recursos. A ideia que era o sucesso, se pensava que o sucesso que seria a justificação política que permitiria que se alcançasse uma renúncia dos Estados nacionais a controlar suas economias e a responder às demandas de seus cidadãos, porque, na verdade,
Eu acho bem interessante aquela ideia que vocês, talvez mais jovens, não lembrem, mas nos anos 90 era There is no alternative, el TINA. Entonces, era engraçado porque muchos países entraron países que eran comunistas, pasaron a ser gobiernos democráticos, muchos países de América Latina que eran dictaduras pasaron a ser democráticas, mas cuando llegó a democracia nos falaram, olha, tudo bem, mas, veja, en economia não tem nada o que fazer, não tem alternativa. Vocês podem votar o que quiserem, mas there is no alternative, vocês vão ter que fazer. E eu acho que há uma reação nesse sentido, otimista. Eu acho que tem que ter algum tipo de controle de capital, sim. Não, como fazê-lo é complexo, mas acho que há toda uma discussão sobre políticas macroprudenciais que nos permitem aumentar esses graus de flexibilidade. Eu acho que a taxa de câmbio real, nesse sentido, todos estes ciclos de apreciação têm impactos, como impactos importantes, han sido um fator de gerar procesos de endividamento explosivos que depois, a sua vez, produzem crises, cai o investimento. A gente fez alguns exercícios e é interessante porque você vê que depois que cai o investimento em um certo período, quando você recupera o crescimento depois, você não logra acompanhar a produtividade do resto do mundo, porque é a história de Alicia no País das Maravilhas, de Red Queen Effect. Você tem que correr para ficar no lugar. Se você parou de investir porque teve uma crise grande, 3, 4 anos, quando você volta, o mundo já é outro, e você perdeu o tempo. Então, realmente eu acho que esse tema de recuperar o seu da economia, acho, André, que inclusive, e cada vez mais consenso na profissão, que a hiperglobalização avançou demais e você vê essa necessidade de volver a algum tipo de Bretton Woods. Não é possível voltar atrás, não é possível voltar no passado, mas algum tipo de acordo multilateral global que permita estabilizar as economias, investir no meio ambiente e ter políticas fiscais mais ativas keynesianas globalmente, não? Com relação ao que fala o Fabrício, concordo, Fabrício, realmente há muitas coisas que talvez menos dramáticas, mas que podem ser feitas. E sim, eu gostaria também de concluir com uma nota de otimismo. De novo, quem são os mais velhos, eu lembro que eu estudei na Inglaterra nos anos 90, e se você mencionava o Keynes, não era só coisa de pessoas que não sabiam economia, era até de mau gosto. Você falava do Keynes e era visto assim como esse cara de que caverna saiu. Hoje o ambiente intelectual, ideológico, político é outro. E eu, no fundo, sou um iluminista. Eu acredito na razão, eu acredito que as pessoas podem se sentar, conversar e os interesses estarão sempre distorcionando as percepções, mas que, como houve no passado momentos em que o mundo se reinventou, não? Talvez não seja tão impossível que isso aconteça também no futuro, e quem sabe na nossa América Latina, embora a gente olhe o panorama e chora, mas em todas partes se está vendo uma reação, inclusive no Brasil. Obrigado. Bom, então depois dessa excelente aula, eu só posso agradecer aí imensamente ao professor Gabriel pela exposição, tá? E agradeço a todos também que compareceram e até a próxima. Então, um abraço a todos e ficamos por aqui. Acho que tem aula hoje à noite ainda, ou à tarde, tá? Olhem a programação, fiquem atentos. Então, um abraço, professor Gabriel, um abraço a todos. Muito obrigado a todos, foi um prazer realmente, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, abraço, tchau. Tchau, tchau.